Oi, tudo bem? Antes desse vídeo começar, deixa eu te explicar rapidinho uma coisa. De 8 a 14 de junho está acontecendo a Semana Bia Líder, que é um evento 100% online gratuito, onde eu vou te ensinar tudo sobre leitura corporal e como aplicar esse conhecimento para melhorar todas as áreas da sua vida. Então, se você está assistindo esse vídeo, quer dizer que você não está cadastrado na Semana Bia Líder e está perdendo toda a interação lá na nossa comunidade do Facebook e nos grupos do WhatsApp. Então, se você não quiser ficar de fora, clica no link da descrição desse vídeo ou no link que está fixado nos comentários. Olá, sejam muito bem-vindos à Semana Bia Líder. Meu nome é Rosana de Nebier e durante essas aulas eu vou te mostrar como você pode utilizar a leitura corporal para desvendar o funcionamento de qualquer pessoa. Você vai conseguir entender melhor o seu próprio funcionamento e também vai entender como as pessoas ao seu redor funcionam, sendo capaz de resolver os seus conflitos internos, melhorar os seus relacionamentos, a sua vida pessoal e a sua vida profissional. Você vai entender aqui durante essa semana por que a leitura corporal é uma das ferramentas mais poderosas para quem busca o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal. Ao todo, serão 4 aulas com muito conteúdo prático que você já vai poder sair aplicando na sua vida. As aulas serão disponibilizadas na terça, na quinta, na sexta e no domingo, sempre às 8 horas da manhã, aqui na página da Semana Bia Líder. Além dessas aulas, nós também teremos 3 encontros ao vivo para tirar dúvidas. Eles vão acontecer no meu canal do YouTube sempre às 18h30. O primeiro encontro será na quarta-feira, o segundo no sábado e o último na próxima segunda-feira. E dessa vez eu preparei uma surpresa para poder ficar ainda mais próxima de você. Eu vou abrir uma sala exclusiva no Zoom, onde você poderá conversar comigo olho no olho sobre o conteúdo de cada aula. Esses encontros vão acontecer às 14 horas na terça, na quinta, na sexta e no domingo, ou seja, nos mesmos dias que eu vou liberar os vídeos. Eu já vou adiantando que eu estou preparando uma surpresa muito especial para a nossa última aula ao vivo na segunda-feira. Mas isso é algo que eu vou falar mais pra frente. E não para por aí! Nós também vamos te enviar o resumo das aulas em PDF para você baixar e consultar sempre que quiser. Para ter acesso a esse material, basta você entrar na comunidade exclusiva do Facebook da Semana Bia Líder, clicando no botão azul aqui abaixo desse vídeo. Por lá, além dos materiais em PDF, você também vai poder participar dos desafios que eu vou lançar após cada aula e ainda vai poder interagir comigo e com os outros participantes do evento. Essa é uma semana que eu paro tudo que eu estou fazendo para dar atenção para vocês de maneira gratuita. Então não perca essa oportunidade de participar e aproveite todas as aulas. Bom, então vamos lá. Começando pela aula de hoje, eu vou te contar quais são os maiores erros cometidos quando o assunto é leitura corporal e também vou te contar quais são os 2 pilares que você precisa compreender para fazer uma leitura corporal realmente transformadora. Mas antes da gente entrar no conteúdo da aula de hoje, eu quero te dar os parabéns. Sim, porque só o fato de você estar aqui hoje assistindo a essas aulas mostra que você está buscando algo diferente para a sua vida. Mostra que você não quer ser só mais uma pessoa que não consegue alcançar os seus objetivos e que não consegue viver a vida que sempre sonhou. Mostra que você quer se conhecer melhor. Mostra que você quer conhecer melhor as pessoas ao seu redor. Mostra que você quer resolver os seus conflitos internos. Mostra que você quer se relacionar melhor com seus amigos, familiares, marido ou esposa, filhos, pai, mãe ou chefe. Mostra que você não quer continuar estagnado na sua vida pessoal ou profissional. E essa é a essência do que eu chamo de Bia Líder, que é ser um líder, o protagonista da sua própria vida. Então, eu quero te dizer que você está no lugar certo. Tinha medo de desaprovação, precisava pensar nas expectativas dos outros sobre mim, o medo da avaliação, medo de julgamento e de crítica. E isso mudou tanto que quando fui fazer minha defesa de qualificação do doutorado,
eu, pela primeira vez em 10 anos de vida acadêmica, pude me sentir confortável numa situação na qual eu estava sendo avaliada. E isso não tem preço. Entrar no Be a Leader foi um divisor de águas. Todo o conhecimento que a Rosana passa, que é muito profundo, faz toda a diferença quando a gente aprende e aplica na vida. Eu sou uma outra esposa, eu sou uma outra mãe, eu sou uma outra pessoa. Eu sou incrível hoje por conta de tudo que a Rosana ensina. E é simplesmente maravilhoso e transformador. Talvez você esteja pensando que alcançar esses resultados que você acabou de ver seja muito difícil ou que demore muito tempo, ou até que talvez a sua situação seja diferente da situação dessas pessoas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se por algum instante você pensar que esse conhecimento não é para você ou que ele não pode te ajudar, eu já vou te adiantando que entre os alunos do Be a Leader completo, nós temos homens e mulheres de todas as idades e profissões. São professores, vendedores, médicos, funcionários públicos, policiais, empresários, músicos, advogados, contadores, corretores de imóveis, nutricionistas, fisioterapeutas e pessoas de uma infinidade de outras profissões. Também temos diversos profissionais ligados ao desenvolvimento humano, como coaches, hipnólogos, numerólogos, terapeutas que atuam com as mais variadas técnicas. Inclusive, essa é uma pergunta que eu recebo muito. Eu quero ser ou eu já sou terapeuta ou alguém que trabalha com o desenvolvimento pessoal. A Semana Be a Leader pode me ajudar? E a resposta é sim. Dá uma olhada nessas histórias. Na maioria de outros cursos que eu entrava, então era só propaganda para você, passava um roteiro do conteúdo e não tem conteúdo nenhum. E nesse eu encontrei muito conteúdo e fiquei encantada. E o melhor de tudo foi porque eu percebi, Rosana explicou, que não é só para psicólogo. Então qualquer pessoa de qualquer profissão, você pode entrar, você pode ser um terapeuta de leitura corporal. Quando eu comecei a estudar, meu intuito era apenas de resolver os meus pepinos, né? As minhas tretas. Falei, não, esse negócio de terapia, ser terapeuta, isso não é para mim. Eu já me resolvendo, já tá de bom tamanho. E aí um dia, conversando com a própria Rosana, ela falou para mim assim, Josi, você vai subir no palco e você ainda vai dar um show. Você vai ter uma oportunidade enorme das pessoas te procurarem, de você ter uma terapeuta de destaque. E eu fiquei encafifada com isso. Eu falei, não, Rosana, isso não é para mim. Isso não, sabe? Não é não. E aquilo ficou martelando aqui na minha cabeça. Eu fiquei pensando, eu falei, mas aonde que ela viu isso, né? Quando eu me dei por mim, eu já estava no caminho da terapia. Eu já estava atendendo, muito feliz, vendo os resultados nas pessoas, né? Aquilo foi me abrindo mais o meu horizonte, eu fui querendo dar o meu melhor. A gente nunca para de aprender, a gente está sempre aprendendo, tem muita coisa para a gente aprender. Incrível, né? E sempre que eu conto tudo isso para alguém, muita gente acaba me perguntando como eu cheguei aqui e como eu adquiri todo esse conhecimento sobre leitura corporal. Além disso, sempre me perguntam como fiz para alcançar mais de 100 mil seguidores nas redes sociais e mais de 2 milhões de visualizações nos meus vídeos. Então, eu vou te contar rapidamente um pouquinho da minha trajetória até aqui. Eu tive uma infância maravilhosa, sou a mais velha de 6 irmãos e meus pais sempre foram muito unidos, além de nos darem uma educação exemplar. Porém, apesar de as lembranças serem boas, quando já adulta, comecei a perceber que muita coisa na minha vida não fluía. Relacionamentos não duravam, eu não conseguia me encontrar na área profissional, que dinheiro para mim era um problema. Eu via meus irmãos, que foram educados da mesma forma que eu, conseguirem conquistar coisas que seus relacionamentos davam certo e entrei numa busca incessante de entender o que acontecia de diferente comigo. Eu estava literalmente perdida na vida. Não fazia a menor ideia de como sair desse lugar e como encontrar o meu caminho. Entender o universo e a mente humana sempre foi fascinante para mim.
Essa busca pelo autoconhecimento e o heteroconhecimento, que é conhecer o outro, foi se tornando cada vez mais intensa e respostas rasas não me satisfaziam. Conheci muitas terapias, muitas técnicas e testei muitas, mas muitas coisas. Sempre tive paixão por ensinar e em várias áreas que atuei, de fato foi ensinando. Fui percebendo que eu tinha facilidade em despertar o melhor das pessoas que vinham até mim e de mostrar outra perspectiva com relação a velhos problemas que pareciam serem sem saída. Meus pais também notavam isso e um dia meu pai disse o seguinte: "Minha filha, por que você não se torna terapeuta?" Essa ideia mexeu muito comigo e começou a fazer muito sentido. Me tornei terapeuta e comecei a ajudar pessoas que agora me procuravam e pagavam por isso. Os resultados eram sempre extraordinários, mas a minha vida ainda não estava do jeito que eu queria. Ainda tinha algo errado. Eu não conseguia ficar um dia sequer sem estudar e há anos é assim. E nesses estudos incessantes eu descobri William Haidt. E como não consigo parar, fui cada vez mais além, passando por Lowen, Navarro, Baker e aqui no Brasil o Dr. Fernando Freitas e Volpe, além de dezenas de outros profissionais que deram continuidade e evolução aos estudos de Haidt. Como tudo de novo que eu aprendo e testo, com esse conhecimento não foi diferente. Comecei a testar tudo na minha vida, na minha família e com os meus clientes. Comecei a unir esse novo conhecimento a tudo que eu já sabia sobre neurociência, psicossomática, metafísica, física quântica, terapias energéticas, linguagem do corpo e muito mais. Fui criando o meu método e tudo fazia muito sentido, tanto para mim quanto para os meus clientes. Comportamentos meus que antes eu acreditava que era preciso mudar, agora eu conseguia compreender que era a minha forma de funcionar. Comportamento dos outros que me irritavam ao extremo também deixaram de me irritar, pois eu vivia numa fé de que as pessoas iriam mudar e passei a entender que cada um tem uma maneira de funcionar e tá tudo bem. Percebi que com toda a bagagem que eu tinha e com tudo que eu já tinha descoberto, eu poderia ajudar outros terapeutas, porque era muito frequente eu ser procurada por eles pelo fato de não conseguirem deslanchar a área profissional. Me tornei mentora para terapeutas, tendo alunos de várias áreas do desenvolvimento humano, até que um dia alguém me disse que tudo que eu ensinava não poderia ser restrito apenas a terapeutas, que era algo que poderia transformar a vida de qualquer pessoa. Quando me dei conta, eu já estava respirando a leitura corporal, já era impossível separar o trabalho da vida pessoal, tudo era uma coisa só, pois afinal eu estava aplicando o que eu vivia. As pessoas que agora me procuravam tinham os mais diversos problemas, dificuldades profissionais, muitos perdidos na vida como eu me sentia lá atrás, separações, relacionamentos complicados, dependências de todos os tipos, doenças, problemas com filhos, traições, problemas financeiros e muito mais. Aplicando a leitura corporal, aliada à cura dos fatores que desencadeavam os problemas, fui constatando que isso se tornava um divisor de águas para as pessoas que passavam pelos meus atendimentos. Ao me dar conta de que a leitura corporal que eu desenvolvi foi o que transformou a minha vida e lembrando do que eu ouvi, de que todo esse conhecimento não poderia ficar restrito apenas a terapeutas, foi que eu decidi começar a ensinar a minha forma de trabalhar e aplicar essa leitura corporal. Comecei ensinando pessoas próximas a mim e que também notaram o quanto tudo isso transformava a vida das pessoas. E assim surgiu o Be a Leader, que em pouco tempo já trouxe resultados fantásticos e até inesperados para os meus alunos. E ao ver cada uma dessas transformações, eu me motivo ainda mais para ajudar tanta gente a transformar a sua vida através da leitura corporal. E é exatamente por isso que eu estou aqui hoje, proporcionando essa semana de aulas gratuitas para você. Então agora eu quero te contar quais são os maiores erros que eu vejo as pessoas cometendo e como você não aprende a fazer uma leitura corporal. E por que eu vou te falar isso? É porque essas coisas normalmente são soluções genéricas que não trazem um bom resultado e às vezes até prejudicam a sua leitura corporal. E infelizmente eu vejo muito disso por aí. Pessoas fazendo leituras corporais equivocadas e deixando de aproveitar o grande potencial dessa ferramenta. Então vamos lá. Como você não aprende a fazer uma leitura corporal? O primeiro erro é usando fórmulas prontas. Ver vídeos na internet é algo que pode ajudar bastante. Eu, inclusive, gravo muitos vídeos e disponibilizo no YouTube e também no Instagram.
O problema é que a maioria desses vídeos que você encontra por aí apresenta simplesmente uma fórmula pronta e não explica como as pessoas funcionam e como as técnicas podem ser aplicadas em casos diferentes. Isso significa que aquele exemplo mostrado no vídeo pode ser utilizado para uma pessoa, mas pode não servir para outra. E aí você não sabe como adaptar, porque aprendeu simplesmente a usar uma fórmula. Então, se você usa alguma dessas fórmulas prontas, eu recomendo que você pare e comece a pensar se essa é a forma que vai te trazer mais conhecimento no menor tempo. O segundo erro é olhando apenas para o formato do corpo das pessoas. Pode parecer contraintuitivo dizer que em uma leitura corporal nós não devemos nos atentar apenas ao formato do corpo da pessoa. É claro que isso é algo muito importante e que deve ser levado em consideração. Mas se analisarmos isoladamente, olhando apenas para o corpo das pessoas, podemos fazer uma leitura equivocada, pois pode existir uma dor tão grande e tão profunda que o próprio corpo vai se encarregar de esconder pelo fato de não conseguir suportar. O formato do corpo deve servir como ponto inicial, como um ponto de partida da leitura corporal e não como a solução completa. Assim como na medicina alternativa, precisamos olhar para o ser como um todo. Nada está separado e nada é estático. Por isso, prestamos atenção nos mais diversos detalhes do indivíduo em movimento, pois uma postura estática pode esconder muitas coisas. Você até pode fazer uma leitura corporal rápida para identificar o traço de caráter predominante de uma pessoa, apenas levando em conta o formato do seu corpo. Isso vai funcionar muito bem para um vendedor de carro, por exemplo, que precisa entender rapidamente a melhor forma de atender um cliente assim que ele entra na loja. Mas se você quiser fazer uma leitura corporal ainda mais profunda e mais assertiva, você precisa levar em conta também as dinâmicas desse indivíduo. E o terceiro erro é simplesmente fazendo leituras corporais. Mas como assim? Primeiro, você precisa entender a teoria. Você precisa entender tudo sobre os traços de caráter e sobre as dinâmicas do indivíduo. A prática vem depois disso. Não adianta você olhar para uma pessoa e começar a tentar adivinhar os seus traços de caráter. Você com certeza vai ficar com muitas dúvidas e a cada leitura vai encontrar resultados diferentes e assim nunca vai conseguir criar um olhar apurado. Você vai fazer cada leitura de um jeito, sem saber por onde começar e nem onde terminar. Para você ter ideia, no BiaLeader completo, os alunos têm acesso ao material em PDF com informações detalhadas sobre as características de cada parte do corpo e também sobre as dinâmicas do indivíduo. Na terceira aula, que vai ao ar no sábado, eu vou te mostrar na prática como eu faço uma leitura corporal. Você vai perceber que o meu método não utiliza nenhum tipo de cálculo para descobrir os traços de caráter de um indivíduo. Tudo fica muito claro após algumas perguntas e com uma breve observação do corpo. Então anota aí. Primeiro, você precisa definitivamente conhecer e entender para depois praticar e aprimorar. O contrário não funciona. Entender é o segredo. Você precisa entender como os traços de caráter e as dinâmicas do indivíduo funcionam. Saber como cada indivíduo se comporta e quais técnicas você precisa dominar. Dessa forma, você não perde tempo com coisas que não funcionam ou que só complicam o seu entendimento sobre a leitura corporal. Você já ouviu aquela frase, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve? Pois é exatamente isso que acontece na leitura corporal. Bom, agora que você já sabe como você não aprende a leitura corporal, quais são os erros que você deve evitar, eu vou te contar tudo sobre os 2 pilares da leitura corporal e, na sequência, você terá um conteúdo prático que já vai poder sair aplicando na sua vida. Então vamos lá. Os 2 grandes pilares da leitura corporal são: primeiro, identificar os traços de caráter. Há 100 anos, um jovem austríaco, médico psiquiatra, psicanalista e cientista natural, discípulo de Freud, chamado Wilhelm Reich, passou a se dedicar a entender e explicar os limites da teoria psicanalítica de Freud. Inspirado no filósofo francês Bergson, Reich trouxe para a psicanálise a teoria da relação corpo-mente, inovando a técnica terapêutica, trazendo o corpo para a clínica, que até então focava apenas no psíquico. Segundo Freud, a origem da neurose se relaciona com a repressão sexual no plano psíquico.
Haidt aprimorou esse conceito percebendo que toda repressão gera tensão muscular no corpo, modificando a estrutura corporal, podendo causar dores crônicas e os mais variados tipos de doença, e modificando principalmente o comportamento do indivíduo. Haidt definiu neurose como uma manifestação somática dos conflitos vivenciados no dia a dia. Ele constatou também que essas neuroses determinam a visão de mundo de cada um. Sua proposta de tratamento para curar a repressão não deveria ser somente um trabalho verbal, como ensinava Freud, mas também físico. Um dos trabalhos mais importantes de Haidt e que mais nos interessa é a análise do caráter. Nesse contexto, caráter se refere a comportamento, a maneira que cada um age na vida, se mostra e se relaciona com o mundo. O caráter é a união do temperamento e da personalidade e se forma a partir das traumatizações e interpretações de cada experiência de vida, desde a concepção até os 7 anos. Em breve falaremos sobre os traços de caráter. O trabalho de Haidt originou o trabalho de Lowen, médico americano que se tornou seu aluno. Lowen complementou os trabalhos de Haidt e criou a terapia bioenergética. Lowen é fundamental em nosso trabalho, pois a nomenclatura e grande parte das características dos traços de caráter que utilizamos como uma de nossas bases vem dele. Desde Freud até hoje, muitos outros nomes são importantes em nosso trabalho. Cito alguns: Ferenczi, John Pierracos, Federico Navarro, Melanie Klein, José Henrique Volpe e Fernando Freitas. Os traços de caráter se formam desde a concepção até os 7 anos de idade. Cada experiência da criança altera a forma de comportamento, a visão de mundo e também o formato do seu corpo. Abordaremos 5 fases de desenvolvimento infantil para compreendermos o nosso modo de pensar, sentir e agir. Quando a criança vivencia alguma situação traumática, o seu corpo gera uma carga de estresse maior do que o normal. E se ela não tem maturidade suficiente para lidar com esse estresse e descarregar, o seu corpo e a sua mente vão se encarregar de criar mecanismos de defesa para que a partir dessa experiência ela possa aprender uma nova forma de lidar com situações parecidas. A isso chamamos de traços de caráter, a solução que o corpo e a mente encontraram na infância para solucionar um conflito. Todas as experiências positivas ou negativas registradas até os 7 aninhos ficam armazenadas em uma espécie de banco de dados, em uma parte do seu inconsciente que eu chamo de criança interior. A criança interior é quem determina os seus impulsos, a forma com a qual você reage ao mundo até hoje. Tudo isso é baseado nas interpretações de cada fato que você deu na infância, como você identificou cada situação da sua vida. Isso faz com que você viva em grande parte do seu tempo sob o comando da sua criança interior. Costumo dizer que vemos crianças vestindo corpos de adultos. Todas as vezes que você sente ciúmes, se irrita, fica calado e engole tudo que os outros te dizem, compete para ser o melhor no trabalho e nos relacionamentos, grita, quer chamar a atenção, chora em excesso, você está no seu modo criança ativado. Além de aprender a leitura corporal e sobre os traços de caráter, você vai aprender durante essa semana a entrar no processo de adultização. Os traços de caráter servem para nós como uma estratégia de sobrevivência, quando estamos com o modo criança ativado, agindo como uma proteção. Então, você acaba tendo atitudes infantis por continuar interpretando a realidade ao seu redor com a mesma visão que tinha quando era criança. E isso se transforma em dores de traços de caráter, tudo que dói, que te irrita, que gera desconforto e que é disfuncional. Porém, os traços de caráter não são ruins nem bons, são apenas características. Quem diz se é bom ou ruim é cada indivíduo com suas próprias experiências. Como dito anteriormente, eles servem como mecanismo de defesa para que você possa enfrentar a realidade. E o objetivo do seu corpo e de sua mente em desenvolvê-los foi justamente para que você pudesse ter recursos necessários de sobrevivência em cada situação. Então, quase tudo de bom que você realiza hoje, os comportamentos que você mais admira em si mesmo, também são características dos traços de caráter. Todos nós passamos pelas 5 fases de desenvolvimento infantil com algum tipo de traumatização, em maior ou menor grau, e por esse motivo todos nós temos os 5 traços de caráter que são esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. Se essa é a primeira vez que você está tendo contato com esse assunto, não se assuste com os nomes, apenas fazemos questão de manter a nomenclatura original dada por Lowen para não gerar nenhum tipo de confusão. Já deixo claro que nada do que abordamos se trata de sintomas de psicose, transtornos ou patologias. Tudo está dentro da normalidade de cada indivíduo.
O segundo pilar de uma boa leitura corporal é identificar as dinâmicas do indivíduo. As dinâmicas são os comportamentos, a maneira individual de interagir com a sociedade e com o mundo. Veja alguns exemplos de dinâmicas que levamos em consideração na leitura corporal. Palavras mais usadas, movimentos corporais, tom de voz, cores e tipos de roupas, gostos alimentares, decoração do ambiente, tipo de carro, hobbies, preferências musicais, de literatura e filmes, relacionamentos interpessoais e muito mais. As dinâmicas do indivíduo representam em torno de 70% de uma leitura corporal. Para que possamos aprofundar nesse conhecimento, é importante entender o processo de mielinização da medula espinhal associado à formação dos traços de caráter, que o Dr. Fernando Freitas descobriu e apresentou num congresso de bioenergética internacional há mais de 20 anos. A bainha de mielina é como se fosse uma capa de gordura que protege as células nervosas. Ela contribui para aumentar a velocidade de propagação do impulso nervoso, atribuindo maior eficiência na transmissão da informação. Essas células são parte do sistema nervoso central que transporta mensagens entre seu cérebro e o resto do corpo. Acontece um processo progressivo de mielinização na medula espinhal que vai seguindo desde a cabeça até o fim da coluna vertebral. O período de mielinização acontece no mesmo período de formação dos traços de caráter. Conforme a mielinização vai descendo, vai possibilitando a criança de ter recursos maiores na sua evolução. Isso é perceptível quando observamos um bebê. Quando ele nasce, não consegue segurar a sua própria cabeça. Após alguns dias, ele começa a firmar a cabecinha por causa da mielinização que começa a descer, dando possibilidades a essa criança de ter movimentos voluntários, segurando a cabeça e movendo de um lado para o outro. Conforme a mielinização desce, a criança tem cada vez mais recursos de movimento cervical, dorsal, lombar e sacral. Primeiro firma e movimenta a cabeça, depois aprende a ter controle sobre os bracinhos e mãozinhas, depois aprende a engatinhar e mais tarde começa a caminhar. As pernas começam a ter movimentos voluntários quando a mielinização chega na região lombar. A região sacral é a última a ser mielinizada e corresponde aos órgãos genitais, quando a criança começa a ter sensações e recursos corporais mais complexos e estímulos nos órgãos genitais. O processo de mielinização dá recursos cada vez maiores para a criança interagir com o mundo. Cada traço de caráter se forma deixando um registro no corpo que corresponde ao momento da mielinização. A partir de agora, você vai começar a entender quais são as principais características de cada traço de caráter. Lembrando que todo esse material em PDF com o resumo da aula está lá na nossa comunidade do Facebook. Então, se você ainda não entrou, clica no botão azul que está aqui abaixo desse vídeo. E antes de mais nada, eu já quero te avisar que, mesmo que você seja iniciante ou não saiba nada sobre leitura corporal, você vai conseguir entender e praticar o conteúdo que eu vou te passar nessa aula. A gestação é o período de formação do traço de caráter esquizoide, o primeiro traço a se formar, desde o momento da concepção até o nascimento. Nessa fase de desenvolvimento, o bebê se sente fundido com o útero e não sabe que existe vida fora desse lugar, nem sequer sabe que a mamãe é um ser separado dele. Por isso, ele capta o mundo emocional da mamãe e todas as sensações boas ou ruins que ela tem. Ele compreende que faz parte do mundo dele, sendo incapaz de compreender que a mamãe tem sentimentos e emoções ligadas a outras situações que não dizem respeito a ele. Um dos mecanismos de defesa naturais do ser humano é entrar no modo de luta, fuga ou congelamento diante de uma situação que ameaça a sobrevivência. Cada vez que a mamãe vivencia uma situação de estresse ou medo durante a gestação, o corpo dela ativa esse mecanismo de defesa, fazendo com que toda a energia do seu corpo seja direcionada para a periferia, ou seja, para as pernas, pés, braços, mãos e cabeça. O útero recebe menos fluxo sanguíneo e nesses momentos tende a enrijecer um pouco mais do que o normal e ficar menos confortável para o bebê, que por sua vez interpreta esse fato como uma rejeição, passando a sentir medo de deixar de existir. A rejeição é o sentimento base do traço de caráter esquizoide que, para poder lidar com situações posteriores similares a essa, desenvolve várias características tais como a habilidade de concentrar grande parte da energia do corpo na cabeça, o que o torna mais racional, criativo, cheio de ideias e intuitivo. Ele passa a desenvolver uma habilidade de ficar só por muito tempo e nem sequer gosta de contatos físicos frequentes.
O corpo, por concentrar muita energia na cabeça, se torna mais longilíneo, com os ossos aparentes, e é comum apresentar magreza. Os pés do esquizoide normalmente são grandes e com o dedão levantado. Pode ter as extremidades mais frias. As pernas são finas, o joelho é pontudo. No tórax, os ossos aparecem bastante nas costas também. Os ombros são pontudos e os braços parecem pendentes e caídos. O pescoço é longo e a pele é pálida. Os olhos podem ser grandes e profundos, por vezes com olheiras. O olhar parece de medo e ele evita o contato olho no olho. Os lábios são fininhos e sem cor. Tudo isso porque lá na gestação ele teve que usar o recurso de desconectar com as sensações do corpo para não sentir o desconforto do útero. Por concentrar grande parte da energia na cabeça e a mielinização da medula espinhal registrar essa informação, não sobrou muita energia para o desenvolvimento corporal e por isso ele pode sentir que o corpo serve apenas para segurar a cabeça. A amamentação é o período em que se forma o segundo traço de caráter, o oral. Nesse período, a mielinização passa da cabeça à região cervical, dando ao bebê a capacidade de sugar, se alimentar e segurar a própria cabeça. Esse bebê que acaba de sair do útero, um lugar apertadinho, escuro e protegido, precisa aprender a viver em um mundo gigante, com barulhos diferentes, com muito espaço, cores e sensações que antes não conhecia. Nessa fase, o bebê se sente em simbiose com a mamãe. Ele ainda é incapaz de perceber que ele e a mamãe não são um só, e a presença, colo e afeto dela são fundamentais para um desenvolvimento saudável. Quando ele fica no berço, sente fome, frio, calor, quer colo ou alguma coisa o irrita, por não ter noção de tempo e espaço, os poucos segundos que podem demorar até a mamãe o ajudar lhe causam uma sensação de abandono. E abandono é o sentimento base do traço de caráter oral. Para lidar com a sensação de abandono, o bebê desenvolve um corpo fofinho, com bastante dobrinhas, um olhar meigo, faz beicinho e chora bastante. O corpo assume características mais arredondadas, trazendo um ar de meiguice e acolhimento, podendo até passar um ar de infantilidade. Diferente do esquizoide, os pés do oral são pequenos, virados para fora. As pernas são unidas até os joelhos e se separam na parte de baixo. Os músculos são flácidos e molinhos. O tórax é pequeno e normalmente tem um buraco no peito na altura do externo. Os ombros são arredondados e virados para frente. A cabeça é projetada para frente como se estivesse buscando alimento. O queixo é retraído, o olhar é meigo, por vezes triste e pedinte. A sobrancelha é arredondada, a pele é corada e o oral é o único que apresenta dois tipos dentro do mesmo traço. Ele pode aumentar o peso facilmente se na fase da amamentação recebeu mais alimento do que o necessário, entendendo que todo o vazio que ele sentia podia ser preenchido com comida, que é o oral por excesso. E o oral por falta, que por alguns momentos sentiu fome e a sua necessidade de alimento não foi suprida como ele esperava, nesse caso acumulando gordurinha localizada. O terceiro traço tem um nome que assusta um pouquinho, mas eu garanto que você já se acostuma e afinal ele não é ruim. Estamos falando do psicopata, que se desenvolve no período em que a criança começa a perceber que ela e a mamãe são dois seres individuais. Então ela passa a querer explorar o seu mundinho, se interessa pelas pessoas e quer descobrir o ambiente em que vive. Pode estar engatinhando ou até mesmo dando os primeiros passos. A mielinização agora desce para a região torácica, possibilitando o movimento voluntário das mãozinhas e a manipulação de coisas e objetos. E por falar em manipulação, esse é o sentimento base do psicopata, que queria descobrir o mundo e se sentiu manipulado. Queria abrir uma gaveta e foi impedido. Queria ir até o colo do papai ou de outra pessoa e a mamãe chamava de volta. Essas situações fazem parte do desenvolvimento de qualquer criança, porém a maneira como a criança interpreta o fato é que gera traumatização que desenvolve o traço de caráter. Ela se sentiu como uma marionete que só recebia amor, elogios e aplausos quando fazia o que os outros queriam. Para lidar com a sensação de manipulação, o psicopata aprende a manipular, usando bastante as mãos numa conversa, articulando bem suas ideias e dando aos outros o que eles esperam para que ele consiga o que ele quer. Observe que são apenas características e nada disso é bom ou ruim. Assim como a criança, até hoje você interpreta o que ouve como bom ou ruim de acordo com as suas experiências. No corpo não vemos muitas diferenças, pois ele é como um camaleão, se camufla dependendo da situação de vida em que se encontra. Uma das características mais marcantes é o tórax, que fica estufado, cheio de ar e volumoso. Os ombros são erguidos, quando visto de perfil a parte superior do corpo é mais inclinada para frente.
Anda de cabeça erguida e usa muito as mãos e os braços em movimentos combinados com a fala. Normalmente apresenta assimetria no rosto, especialmente nos movimentos de olhar e de sorriso. O olhar pode ser sedutor, arrogante, imponente, de vítima e até causar medo. Depois disso, entramos na fase onde a criança começa a se expressar, falar de sentimentos e também começa a ter uma certa liberdade, deixando de usar as fraldas. Nesse período, surge o traço de caráter masoquista, que é diferente da definição da palavra que você já conhece. A mielinização agora desce até a região lombar, possibilitando à criança o controle das perninhas, aprimorando o seu caminhar. Nessa fase é muito comum a criança sentir vergonha por fazer coisas que fazem os outros rir, por ter atitudes novas e ser punida ou xingada, por fazer xixi e cocô nas calças, o que faz ela se sentir humilhada, e humilhação é o sentimento base do traço de caráter masoquista. Para lidar com essas situações, ela aprende a planejar tudo mentalmente antes de fazer, acaba ficando quieta muitas vezes por medo de errar e adquire muita força e capacidade de aguentar situações complicadas. Os pés ficam bem firmes no chão, virados para frente, como atitude de quem sabe onde pisa. As pernas são fortes, os joelhos inflexíveis. Se essa criança se sentiu humilhada por falta de controle dos esfíncteres, ela vai desenvolver um bumbum mais para dentro, como se os músculos estivessem comprimidos. A cintura é grossa, apresenta dobrinhas nas costas, na altura do diafragma. O peito é largo, os ombros dão a sensação de carregarem peso. Os braços são fortes, os músculos são firmes e o corpo é pesado. O pescoço é curto e grosso e, no geral, apresenta características mais quadradas. Tem muitos pelos pelo corpo, a sobrancelha é reta e grossa. O olhar parece de alguém sofrido, pálpebras caídas. E vamos ao último traço de caráter que se forma, o rígido, no período da descoberta da sexualidade. Nessa fase, a mielinização se completa na medula espinhal, chegando na região sacral, permitindo agora novas sensações nos órgãos genitais. A criança percebe que há diferença entre meninos e meninas, que a natureza foi feita em pares e passa a procurar o seu parzinho. O menino elege a mamãe como seu par e a menina elege o papai. Quando falamos de mamãe e papai, nos referimos a quem executou esse papel, não necessariamente os pais biológicos. Mesmo em casos em que a criança não teve a figura de um ou de outro, ela cria uma representação mental desses pais e para ela isso se torna realidade. Quando ela percebe que o genitor do sexo oposto não está disponível para ser o seu par, ela se sente traída, excluída ou trocada. E o rígido é o único traço de caráter que apresenta 3 sentimentos base, repetindo: a traição, a exclusão e a troca. Para evitar sentir essas dores novamente, ele se torna bastante competitivo, buscando garantir sempre o primeiro lugar. O corpo fica muito bonito, bem desenhado e com curvas. Os pés são harmoniosos, as pernas são ativas e musculosas. O abdômen é definido, a cinturinha é bem marcada. O peito é ereto e a postura é bem rígida. Os braços são fortes e sedutores, os músculos são firmes, apresenta harmonia facial e tem o queixo proeminente, porém não levantado. A boca é bem desenhada, o olhar é sedutor e a sobrancelha é delineada. Se a criança pudesse passar por um desenvolvimento perfeitamente saudável, o rígido seria o mais próximo da perfeição, porque seria a junção de todos os traços de caráter. Eu te apresentei um pouco de cada traço, mas é preciso lembrar que todos nós temos os 5 traços de caráter e que não existe um traço puro. Por isso, você poderá perceber um pouco de cada um no seu corpo e também nas outras pessoas. Viu só como não é tão difícil e complicado fazer uma leitura corporal? Com um pouco de treino, você já será capaz de identificar os seus traços de caráter predominantes e também os traços das pessoas ao seu redor. E isso vai te permitir entender como elas pensam, agem e sentem. Eu tenho certeza que só essa aula que você assistiu até aqui já vai fazer uma grande diferença na sua vida. Mas saiba que isso é apenas a ponta de um grande iceberg, pois existem ainda várias outras informações e dinâmicas que você precisa dominar para alcançar essa transformação e melhorar de uma vez por todas os seus relacionamentos, a sua vida pessoal e a sua vida profissional.
Na próxima aula, nós vamos aprofundar ainda mais sobre os traços de caráter e sobre as dinâmicas do indivíduo. Além disso, eu vou te passar um exercício para você praticar. E antes da aula de hoje terminar, eu gostaria de fazer 2 pedidos para você. Primeiro pedido: eu criei uma comunidade exclusiva da Semana Bia Líder no Facebook, onde você vai ter a chance de interagir comigo e também com os outros participantes do evento. É muito importante que você faça parte desse grupo para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Então, se você ainda não entrou nesse grupo, é só clicar no botão azul aqui abaixo desse vídeo. O segundo pedido: eu quero que você, utilizando o conhecimento da aula de hoje, identifique o seu traço ou traços de caráter predominantes e escreva lá na nossa comunidade do Facebook. Essa é uma forma de praticar e, ao mesmo tempo, começar a entender a si mesmo. Eu também quero que você vá lá na comunidade e me diga o que você aprendeu nessa aula ou deixe uma pergunta, porque eu mesma vou ler e vou tentar responder o máximo de perguntas possível. Além disso, o seu depoimento ou a sua pergunta podem aparecer em uma das próximas aulas. Imagina que legal! Agora que eu já fiz os pedidos, vamos aos recados. Recadinho número 1. Nessa quarta-feira, às 18h30, eu vou estar ao vivo no meu canal do YouTube para tirar todas as suas dúvidas sobre a primeira aula da Semana Bia Líder. Recadinho número 2. A nossa segunda aula da Semana Bia Líder vai ao ar nessa quinta-feira, às 8 horas da manhã. Então aproveita e anota aí no seu celular ou na sua agenda, porque é muito importante que você não perca nenhuma dessas aulas. Fiquem ligados no e-mail e não deixe de entrar na comunidade do Facebook clicando no botão azul aqui embaixo, pois por lá vocês sempre vão receber o link de acesso às aulas e também os materiais em PDF. Combinado? Um grande beijo e até a próxima aula! E é um conhecimento que ele é tão tranquilo de você lidar com ele, que dá para lidar, por exemplo, com o Natanael, que tem 4 meses e ainda está formando esses traços. Então a gente já usa esse conhecimento para poder ajudar na criação do Natanael. E também dá para ajudar com a Luísa, que já tem 9 anos de idade e que ela vive as dinâmicas emocionais dela, de todo o desenvolvimento da fase que ela está. Então ter essa compreensão do que está acontecendo com ela naquele momento, qual dinâmica que ela está vivendo, torna muito mais fácil essa convivência e ajudar ela a amadurecer no dia a dia. O Bia Líder me encontrou, né? Nada é por acaso. Então, assim, hoje eu me sinto privilegiada de fazer parte dessa turma. É uma família, realmente. É a turma muito acolhedora, a mentora também muito acolhedora. É a resposta de muitos questionamentos. Eu sempre falo também que é a chave de muita coisa. Uma coisa é você tentar procurar respostas em algo que você nem sabe como perguntar. E o Bia Líder, ele tira totalmente a venda dos seus olhos. Eu sempre falo para todo mundo que eu conheço que até hoje é a melhor coisa que eu fiz na minha vida.